Em seguida, nós vamos para as perguntas dos nossos alunos da APG. Por favor, Bruna. Tudo bem, Bruna? Pronta? Vamos lá. Boa noite. A Bruna vai perguntar, os respondentes na ordem serão o professor Zézi, a professora Luísa, a professora Eliana. Por favor, Bruna. Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer aqui a disponibilidade das candidatas e do candidato de debater com a gente. E a APG quer perguntar sobre o Conselho Curador da FUNCAMP e o diálogo com as entidades e com a comunidade. O Conselho Curador da FUNCAMP é presidido pela coordenadora ou coordenador-geral da universidade. Em tempos de crise orçamentária, preocupa-nos a interferência que empresas privadas podem ter na pesquisa, bem como a precarização do trabalho com as terceirizações. A falta de diálogo com a comunidade também eleva as tensões. Por exemplo, em 2019, as entidades pediram explicações sobre o caso do trabalhador cipeiro de Sydney, demitido após denunciar na histórica Assembleia Extraordinária as situações pelas quais terceirizadas e terceirizados estavam passando. Além de não ter respostas, em uma manifestação na FUNCAMP, a polícia chegou a ser acionada. Nesse sentido, como vocês enxergam as parcerias de empresas privadas com universidades públicas através de convênios ligados à pesquisa? Como a universidade pode buscar melhorar as condições de trabalho de terceirizadas e terceirizados, ampliar o diálogo com as entidades e as discussões com a comunidade universitária sobre a precarização do trabalho? Obrigada. Muito bom, Bruna. Obrigada. Então, assim como eu já disse, professor Zézi. Bruna, muito obrigado pelo questionamento. Acho que extremamente bem-vindo, realmente. O coordenador-geral da universidade, ele atua no Conselho Curador, tem uma responsabilidade muito grande ali, né? O presidente, na realidade, daquele Conselho Curador. Bem, aí você falou a respeito da terceirização e a questão das pesquisas, né? Eu acho que se nós pensarmos na questão de convênios, por exemplo, convênios grandes, convênios médios, etc., sendo financiado pela FUNCAMP, eu acho que esse convênio trazendo recursos para dentro da universidade que possam ser utilizados, por exemplo, inclusive para bolsas de alunos, eu acho que ele é extremamente bem-vindo. Eu mesmo fui gestor de um convênio muito grande, que era o da Receita Federal, do Porto de Santos, e dava a possibilidade de trazer 100 bolsas de iniciação científica para os nossos alunos, para você ter uma ideia. Então, eu acho que o convênio visto nessa ótica, ele é extremamente bem-vindo e tem que acontecer mesmo. Nós temos que ter recurso externo vindo para a nossa universidade, mas para poder gerar conhecimento aqui dentro, para poder ajudar, para poder manter a nossa universidade e dar as condições adequadas para os nossos alunos. Dentro dessa ótica, eu acho que é extremamente bem-vindo o convênio. Em relação à terceirização, você tem toda a razão. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com essa questão dos terceirizados. Eu acho que dentro dos contratos tem que ser exigido que se cumpra realmente um mínimo de humanização dentro desses contratos. Nós não podemos, aqui dentro da universidade, aceitar certas condições que estão acontecendo com os funcionários das terceirizadas. Inclusive, nós queremos, para você ter uma ideia, e dentro da nossa gestão, dar uma de atendimento médico, inclusive para esses terceirizados, para não deixá-los aí ao bel prazer e a modificações no mercado, por exemplo. Eu acho que é muito importante isso. E rever, em alguns casos, os contratos das terceirizadas. Eu acho que isso aí também é super importante dentro desse contexto da universidade. Será que todos os contratos terceirizados são necessários? É isso que nós temos que rever. Tá? Então, é dentro dessa lógica que nós vamos estar trabalhando. Obrigado, viu, Bruna? Professora Luísa, por favor. Seu microfone, professora. Seu microfone.
Desculpe, vou de novo direto ao ponto, começando pela questão em relação ao que nós pensamos no nosso relacionamento com empresas através de contratos via FUNCAMP. Eu tenho a seguinte postura. Acho importante a universidade se abrir para diferentes áreas fora da universidade também, não só ficar dependente das áreas públicas, de parcerias públicas. Lembrando que a nossa maior parceria dentro da universidade é pública, que é o SUS. Então, nós respeitamos essa regra. Nosso grande convênio é o SUS. Então, depois do SUS, existem o nosso o terceiro maior entrada de financeira na universidade, creem, é a FAPESP, que é um impulso diretamente provocado pelos pesquisadores, né? A busca de recursos via FAPESP. As empresas, elas têm um papel importante dentro da universidade, porque elas podem trazer, desde que gerenciados esses contratos adequadamente, visando a pesquisa, a extensão, sempre que possível, visando a formação de pessoas, que é o nosso maior objetivo dentro da universidade, que é formar pessoas através de bolsas de pós-graduação, mesmo bolsas para alunos que podem ser ajudados dentro do projeto. Eu vejo isso com bons olhos. Tem outra, em relação a contratos que se tornam apenas como uma ajuda de um funcionário ou de um docente, mais do docente, apenas como prestação de serviço, eu vejo de forma diferente. Em relação vamos lembrar um pouco a estrutura da universidade, da FUNCAMP. O coordenador geral da universidade, ele ou ela né, ela será a presidente da diretoria executiva da FUNCAMP. Muito bem, lá nós temos diretores, pró-reitores e temos um diretor, né, da FUNCAMP, que é quem vai coordenar. Se foi chamado a polícia, eu desconheço esse motivo, ou pelo menos não ficou claro para mim. Nossa chapa preza pela harmonia das pessoas e preza pelo diálogo. Nós acreditamos no diálogo, né? E as situações difíceis são situações que os nossos gestores devem enfrentar pelo diálogo e não pela força. Eu acho que é isso que eu tinha que dizer. Muito obrigada. Obrigada, professora. Em seguida, a professora Eliana. Bem, Bruno, obrigada pela pergunta. E, de fato, a coordenação geral da universidade tem responsabilidade como presidente do conselho da FUNCAMP. Entretanto, é um conselho, né, com múltiplos elementos, e as coisas são discutidas no nível da FUNCAMP com todas essas pessoas, levando em consideração especificamente a situação particular da fundação. E o que nós podemos sim trabalhar, e essa é uma proposição do nosso programa, é que a reitoria trabalhe mais próxima do conselho, né, da FUNCAMP como um todo, no sentido, sim, de orientar quais são alguns critérios mínimos, o que é que está, vamos dizer assim, alinhado com os valores da universidade. E acho que esse é um elemento muito importante. Aliás, isso vale, entendo, para todos os tipos de contrato e todos os tipos de relação da Unicamp. A Unicamp, ao colocar o seu nome junto a qualquer outra instituição ou empresa, é preciso que os valores sejam similares. Então, acho que este papel, sim, nos cabe, e nos cabe muito fortemente como conselho. E, como tal, o respeito ao trabalhador é o óbvio, né? Também precisamos, sim, como conselho, apoiar que os contratos sejam feitos com terceirizados, que mantenham esse respeito ao trabalhador e, em caso de desrespeito, que a gente possa, então, cobrar uma atitude dentro dos limites do que a lei nos permite. Veja, a FUNCAMP é uma fundação, é algo à parte, ela não é exatamente a Unicamp. Então, não são as mesmas regras
vigentes para uma e outra instituição. Entretanto, nesse casamento é preciso ter um bom acordo, nessa relação é preciso ter um bom acordo para que as coisas funcionem. A respeito dos convênios, eu queria só lembrar que qualquer instituição, qualquer universidade, mesmo pública, ela é eminentemente apoiada por recurso público, né? E no Brasil é assim, mas também fora. Mesmo nas instituições privadas, muito é recurso público. E, de fato, os convênios na Unicamp correspondem só a 5% do orçamento. É um valor menor do que a gente imagina. Como bem utilizar essa experiência? É preciso aproveitar essa experiência, como nós fizemos recentemente com uma das empresas, para a formação dos estudantes com bolsa de iniciação científica, experiências dentro do currículo de graduação, enfim, nós precisamos aproveitar bolsas para pós, como também temos feito, então temos que aproveitar as aprendizagens e as possibilidades dessas parcerias.